Nós vamos começar vários vídeos que nós vamos refletir sobre charge. A charge sempre é um elemento muito importante tanto na forma de pensar, na literatura. Ela traz elementos que são de inteira importância para o bom pensar, a boa crítica. Então, é claro que nós precisamos aprender, por isso que é a motivação desses vídeos sobre a charge, aprender a educar para os símbolos. Os símbolos são características importantes na nossa vida humana, né? Símbolo pode ser imagem, todos os elementos que aparecem na convivência que vão além das palavras, né? do escrito. A charge, ela sempre tem características, sempre aparece um discurso irônico, sempre tem a linguagem visual, mostra algumas coisas que parecem ridículas, banalizadas, mas para conduzir uma reflexão, ela tenta romper com aquilo que é lógico do senso comum. Ela tem em vários tempos que aparecem e também sempre vários assuntos ao mesmo tempo de forma interdisciplinar. Aparecem vários tipos de pensamento e comentários. Exagera, porque o exagero faz parte da característica do símbolo para ajudar o ser humano a refletir, né? Então, diante dessas várias características, a charge ela é sempre um elemento e uma forma de ajudar na filosofia, usada por vários comentadores, pensadores e filósofos, e que eu sempre valorizei muito. Então vou sempre trazer uma charge diferente aqui para a gente se educar para a observação, os elementos críticos que ela aparece, né? Essa primeira aí, nós percebemos dois momentos que são distintos. Um que está todo mundo caminhando, isso é interessante que a charge é cheio de símbolos, e os símbolos a gente precisa se ater aos detalhes e se perguntar. Aparecem várias questões, né? Então, num primeiro momento, em cima da charge, porque são dois momentos, né? Dois momentos idênticos. Então, há uma pergunta de um sujeito que está lá no meio de todos. Então, isso é interessante, porque alguém que está no meio de muita gente fazendo a mesma coisa, caminhando para o mesmo lado. Ninguém é o reverso. Mas aquele sujeito lá no meio, ele questiona. Como aparece na charge, ele é o único a questionar. Então é interessante isto, porque não é simplesmente levantar uma questão que parece algo bonitinho, não. Diante de todo o senso comum é essa igualdade de pensamento, de pensar e conduzir a vida através simplesmente da experiência que todo mundo está fazendo, sempre deu certo, é algo tradicional, e de repente alguém questiona, né? Questiona e também até mesmo fazendo uma comparação para mostrar que algo está errado. O questionar é porque você está saindo do automático. E de repente, num segundo momento, então nós vamos ver que esse questionar ele tem uma consequência, né? E essa consequência, alguém ou um ser, uma máquina, né? Aqui simbolizado pela máquina. Nós podemos dizer o sistema. Duas perguntas aparecem nessa charge, várias perguntas, mas duas eu gostaria de destacar. Por que nós ficamos no senso comum? Porque de repente todos parecem estar iguais, né?
E depois, por que que o sistema ele tira quem questiona? Então a automaticidade é conforto, fazer aquilo que todos fazem, é algo assim que nós nos conformamos pela nossa vida, porque há uma pressão social muito grande e a gente sempre prefere continuar aquilo que já está vindo, mesmo que está errado. É uma questão de conforto, de conformidade, de segurança. Então, quando você tem aí um sistema, por que que ele tira? Porque o sistema é mecânico, tá vendo? São pessoas que estão por trás, porque é como se a gente dissesse assim, há um braço, mas quem está por trás do braço, né? É até um elemento de covardia, né? Que quando na filosofia a gente diz que há uma questão levantada, então teria que ter um diálogo, uma contraposição. Mas não, a reação é de tirar, não é de contraposição, é de eliminar. Então, da forma mais perversa e covarde. Porque, como seres humanos, nós dialogamos, nós contrapomos, nós discutimos as questões. Então, quando se tem um sistema que intermedia isso, e ele não humaniza, mas de forma contrária, ele elimina, então nós vemos aí a covardia, ela pressupõe que há algumas pessoas que ganham, que estão sendo favorecidas, que se deduzem que aquilo vai atrapalhá-las. Então, a alienação, a forma de conduzir é muito mais prático, né? Então, a partir dessa charge, é claro que dá para pensar muitas coisas, dá para retomar aí sistemas políticos dentro da história também, a nossa relação aí com vários elementos de minorias, né? Mulheres, negros, opções sexuais, a relação de gêneros, de trabalhos. Então há um status quo que a sociedade sempre padroniza e que favorece. Isso, a charge fica muito evidente isto, mas eu acho que dentro de qualquer charge, o que está mais central são as perguntas que nós podemos fazer, né? Igual eu fiz, por que que nós ficamos no senso comum? Por que que o sistema ele tira? Por que que ele tira quem questiona, quem está ali? Então, ao perguntar, é claro que a pergunta ela tem essa característica de nos... não é para dar resposta simplesmente, para ajudar a gente a perceber que nós estamos sempre fazendo as mesmas perguntas e precisamos observar outros elementos que são detalhes nesse sentido, né? Então, é claro que aqui existe muito mais outros detalhes que a gente poderia refletir, né? Que interessante é isso. Alguém é tirado e todo mundo continua, tá vendo? Não há nenhuma reação, nada que contrarie. E quando há no primeiro momento a questão, todo mundo está da mesma forma, alguém questionando, ninguém, é claro, pelo estilo da charge, mas nós poderíamos perguntar porque ninguém responde, ninguém faz nada, ninguém olha, e no segundo momento mesmo tirado, todo mundo continua a mesma coisa. Então há um sentido de falta de esperança para quem é o status quo, aquilo que está, ele continua e não adianta mexer, né? Ao mesmo tempo que alguém que pensa pode dizer que esta é a forma de observarmos e questionarmos para que a realidade não seja mecânica, não seja favorecida a esse status quo de permanecer a sociedade como é,
e ao mesmo tempo nós podemos dizer que vale a pena questionar. Então, ao mesmo tempo que tem esse sentimento de falta de esperança, podemos dizer que uma sociedade só muda quando pessoas observam aquilo que pode ser mudada, né? Então essa charge ajuda a gente a perceber esses elementos que foram pontuados aí. E sempre a gente vai trazer alguma charge para ajudar a gente a realmente trabalhar esses aspectos, essas características, desenvolver no simbolismo, na percepção, né?